Sabe aquela sensação de estar num lugar onde todo mundo parece saber exatamente o que fazer, menos você? Imagine isso multiplicado por 1000, com você usando um vestido que custou mais que um carro, cercada de pessoas que te olham como se fosse uma intrusa. Agora adiciona o marido que, em vez de te defender, te humilha na frente de todos. Parece pesadelo, né? Mas espera, porque a vingança que vem depois disso vai te deixar de queixo caído. Essa é a história de como uma mulher viu seu mundo desabar numa festa de gala, e como o pai dela apareceu do nada para virar o jogo de um jeito que ninguém esperava. Vamos começar do início. Amélia estava naquele salão gigantesco, todo decorado com lustres de cristal que pareciam custar mais que uma casa. O som das taças de champanhe batendo umas nas outras ecoava pelo ambiente, e ela só conseguia pensar: eu não deveria estar aqui. Sabe quando você sente que não pertence a um lugar? Pois é. Ela era tipo uma flor do campo no meio de um jardim de orquídeas caríssimas, todas perfeitamente alinhadas. E o pior? O marido dela, Julian Blackwood, um desses caras super ricos, daqueles que já nasceram com dinheiro e poder, tinha acabado de soltar uma na cara dela dentro do carro. Antes mesmo de entrarem na festa, ele olhou para ela de cima a baixo e falou: pelo amor de Deus, Amélia, tenta pelo menos parecer que você pertence a esse lugar. Isso aqui não é uma daquelas feirinhas de arte que você frequentava. Imagina ouvir isso da pessoa que deveria te apoiar. Ela estava ali, com um colar Cartier caríssimo no pescoço, mas se sentindo menor que nunca. E olha, ela não fazia ideia de que essa noite seria só o começo. Porque tem alguém que ia aparecer ali e colocar fogo em todo o teatrinho do Julia. Literalmente destruir o cara na frente de todo mundo. Mas calma. Vamos com calma. Essa gala beneficente anual da família Blackwood não era uma festa qualquer, não. Era tipo o evento do ano em Nova York. Sabe aqueles lugares onde as pessoas vão mais para serem vistas do que para se divertir? Onde os caras fecham negócios de milhões enquanto comem canapés. Então, o ar estava pesado com perfumes caros e cheiro de lírios, e dava para sentir o poder escorrendo pelas paredes. Amélia apertava a bolsinha de miçangas dela, tentando se acalmar. 5 anos casada com o Julian, e ela ainda se sentia uma fraude naquele mundo. Conheceu ele numa exposição de arte, onde um dos quadros dela estava sendo exibido. Ele foi todo charmoso, confiante, dizendo que ela era um sopro de ar fresco na vida monótona dele cheia de empresas e dinheiro. Ela, uma artista tranquila do interior de Nova York, que tinha construído sua carreira com talento e muito trabalho duro. Foi um rodopio. Se apaixonou de verdade. Mas a realidade do casamento, cara, foi outra história completamente diferente. Julia amava a ideia dela. A artista autêntica que fazia ele parecer mais humano e interessante. Mas ao mesmo tempo, vivia tentando moldar ela, tirar tudo que fazia dela quem ela era. Tipo, ele sugeriu que ela parasse de pintar profissionalmente. Disse que era um hobby fofo, mas não combina com o nome Blackwood. Trocou todas as roupas confortáveis dela, cheias de tinta, por peças de grife que pareciam fantasias. O vestido de hoje? Um azul marinho de seda, de uma estilista menos conhecida que ela admirava muito. Era discreto, elegante e, mais importante, ela se sentia ela mesma nele. Mas naquela sala, era um sussurro no meio de gritos. Todo mundo ao redor estava usando Chanel, Dior, Valentino, essas mulheres que já tinham nascido naquele mundo. E aí o Julian aparece do lado dela. Querida, a voz dele saiu suave tipo uísque, mas com um gosto amargo no final. Os Rockefeller chegaram. Sorri. E pelo amor de Deus, fica ereta. Você tá parecendo que tá esperando o ônibus. Ela forçou um sorriso. Aquele tipo de sorriso que dói no rosto. É muita coisa, Julia. Tô meio sobrecarregada. Ele deu uma risada curta, sem humor nenhum. Sobrecarregada com o quê? Sucesso. Essa é nossa vida, Amélia. Melhor você se acostumar logo. E já foi puxando ela em direção a um casal mais velho, todo arrumado, com um sorriso público dele. Aquele sorriso praticado, falso, de quem sabe exatamente como manipular todo mundo. Enquanto Julian fazia networking, conversando com os poderosos, uma presença chegou perto da Amélia. Amélia, você está rústica. A voz era da Isabella Croft. Essa mulher era tudo que Amélia não era. Alta, magérrima, com aquela beleza loira gelada e um ar de tédio aristocrático que ela usava tipo uma arma. Vice-presidente sênior de uma empresa de investimentos rival, mas que andava nos mesmos círculos predatórios que o Julia. Diziam que eram amigos de família, mas Amélia sempre sentiu uma energia diferente entre eles. Algo mais carregado. Os olhos da Isabella, cor de céu de inverno, escanearam o vestido da Amélia de cima a baixo.
Você mesma que desenhou, tem um certo charme artesanal. Artesanal. A palavra veio como insulto, como sinônimo de sem sofisticação. Amélia manteve a voz firme. Admiro muito a estilista. Ela valoriza trabalho manual acima de etiquetas famosas. Os lábios da Isabela se curvaram num sorrisinho maldoso. Que nobre da sua parte. Ela virou totalmente a atenção pro Julian, colocando a mão perfeitamente manicurada no braço dele. Julian, querido, preciso te roubar um minutinho. O Marcus Vanderbilt tem uma pergunta sobre a fusão de Hong Kong. É terrivelmente importante. Os olhos do Julian acenderam. Ele olhou para Amélia com uma expressão que era claramente uma dispensa. Claro. Amélia, consegue se virar sozinha por um tempo. Tenta não falar sobre pigmentos de tinta ou a beleza de um pôr do sol com o senador. Ele piscou para Isabela, compartilhando uma piada particular às custas da esposa. Amélia sentiu o calor subir pelo pescoço. Assistiu os dois se afastando, um par perfeitamente combinado de predadores, cabeças inclinadas juntas em conspiração. Não era só a dispensa casual que doía. Era a intimidade fácil que eles compartilhavam, uma intimidade que ela e Julia nunca conseguiram alcançar. Ela era a esposa dele, mas naquelas salas, se sentia mais como um segredo sujo, a garota de classe média que ele estava tentando desesperadamente polir até virar diamante. Recuou pro canto da sala, encontrando refúgio perto de um arranjo de flores gigante. Dali, tinha uma vista perfeita do espetáculo. Viu Julian rindo com a Isabela, a mão dele agora descansando na parte baixa das costas dela. Era um gesto tão natural, tão possessivo, que cortou a respiração da Amélia. Os sussurros que ela tinha imaginado antes de repente pareciam muito, muito reais. Ela não estava sendo paranoica. Alguma coisa estava acontecendo bem ali na frente de todo mundo, e ela era a única que parecia estar fora da piada. Agora, a humilhação, quando começou de verdade, não foi uma explosão súbita. Foi tipo um veneno lento, sufocante. Começou com o Julian esquecendo de apresentá-la. Conforme ele circulava pela sala, tipo um rei segurando corte, cumprimentava titãs da indústria e suas esposas pelo nome, apertava mãos, dava beijinhos no ar. Quando os olhos deles caíam na Amélia, parada ali em silêncio do lado dele, ele oferecia um vago "e essa é minha esposa" antes de imediatamente redirecionar a conversa de volta para avaliações de bilhões de dólares e verões em Hamptons. Cada omissão era um corte pequeno, deixando ela se sentindo invisível, um apêndice sem nome da grandeza dele. Mais tarde, reunido num círculo com alguns dos jogadores mais poderosos da cidade, incluindo o formidável Harrison Montgomery da Montgomery Corp, a conversa virou para um leilão de arte recente. Julia, ouvi dizer que você adquiriu um novo roto, Montgomery disse, voz grave tipo um trovão baixo. Movimento ousado. Necessário, Julia respondeu, estufando o peito. A arte é a moeda definitiva do poder. Requer um olho perspicaz, compreensão de legado e valor. Ele fez uma pausa, depois gesticulou desdenhosamente em direção a Amélia. Minha esposa, por outro lado, prefere, como é que você chama, querida? Arte com alma. Ela colocaria pinturas de dedo no nosso apartamento se dependesse dela. O grupo deu risadinhas educadas. Era uma piada, mas a farpa mirava direto no coração dela, na única coisa que era verdadeiramente dela, sua paixão por arte. Ele estava zombando do gosto dela, da identidade dela, enquadrando tudo como provinciano e ingênuo na frente de pessoas cujas opiniões podiam fazer ou destruir carreiras. As bochechas da Amélia queimaram. Acredito que a arte deveria evocar emoção, não apenas refletir um portfólio de ações, ela disse, voz baixa mas firme. O sorriso do Julian ficou apertado. Estão vendo? Ele disse pro grupo, tom condescendente. Tanta paixão. Foi isso que achei tão refrescante. Uma ingenuidade deliciosa. Isabella Croft, que tinha se integrado perfeitamente no círculo deles, entrou na conversa, voz tipo vidro cortado. Ah, acho fofo. Mas neste mundo, Julian, sentimentalismo é um passivo. Você precisa de uma parceira que entenda o valor estratégico de uma coleção, não apenas as cores bonitinhas. Ela olhou do Julian para Amélia, um lampejo de triunfo nos olhos frios. Não estava só comentando sobre arte, estava fazendo uma proposta para si mesma. A conversa seguiu em frente, deixando Amélia encalhada numa bolha de silêncio mortificado. Julia não olhou para ela, mas dava para sentir a desaprovação dele irradiando tipo uma frente fria. Ele estava punindo ela por falar, por ter uma opinião que não era um espelho da dele. O verdadeiro ápice da crueldade dele veio perto do palco de apresentação.
Julian era um dos anfitriões da noite e estava programado para fazer um discurso. Enquanto os convidados começavam a sentar nas mesas luxuosamente decoradas, ele puxou ela de lado, dedos cravando no braço dela. O que foi aquilo lá atrás? Ele chiou, voz um sussurro venenoso. Me contradizer na frente do Montgomery? Você tem noção de quão ridículo me fez parecer? Eu só estava expressando minha opinião, Julia, ela sussurrou de volta, tentando soltar o braço. Sua opinião, ele rosnou, não vale nada nessa sala. Seu trabalho é parecer linda, sorrir e concordar comigo. Esse é o acordo. Um acordo, devo acrescentar, que te proporcionou uma vida que você nem poderia ter sonhado. Esse vestidinho simples do qual você tanto se orgulha provavelmente custa mais do que seu pai ganha no mês. A menção ao pai dela foi golpe baixo. Ele sabia o quanto ela adorava o pai, um professor de história aposentado que valorizava livros mais que contas bancárias e integridade mais que influência. Era um mundo que o Julia não conseguia compreender, então ele diminuía. Não se atreva a falar do meu pai, ela disse, voz tremendo com uma onda súbita de raiva. Ah, eu falo do que eu quiser, ele disse, rosto a centímetros do dela, a máscara pública charmosa completamente sumida. Você é minha esposa e vai lembrar do seu lugar. Então ele soltou o braço dela, virou abruptamente e caminhou em direção ao palco, com postura instantaneamente restaurada. Conforme ele entrou no holofote, o aplauso foi ensurdecedor. Amélia ficou congelada, o calor da sala virando frio glacial. Olhou em volta e viu Isabela parada a alguns metros de distância, observando. Isabela não tinha ouvido as palavras, mas viu o resultado na expressão devastada da Amélia. Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto da Isabela. Ela levantou a taça de champanhe num brinde pequeno e zombeteiro para Amélia. Naquele momento, Amélia entendeu. Isso não era só o Julian sendo bruto. Era um ataque coordenado, um desmonte público do valor dela orquestrado pelo marido e pela amante. Eles não estavam só tendo um caso. Estavam tentando apagar ela. Quebrar ela tão completamente que quando Julian finalmente decidisse descartar ela, ninguém questionaria. Eles simplesmente lembrariam da esposa estranha e sem sofisticação que nunca realmente se encaixou. A sala começou a girar. O aplauso pro marido dela soava como um sino fúnebre. Amélia tinha que sair dali. O ar no salão de repente ficou rarefeito demais, o peso de 1000 pares de olhos pressionando ela. Julian estava no palco agora, voz ressoando pelos alto-falantes, falando sobre filantropia e legado, palavras que soavam tipo cinzas na boca dela. Sentiu uma onda de náusea e tontura, uma repulsa física à hipocrisia de tudo aquilo. Pedindo desculpas com um murmúrio pro casal sentado do lado dela, fugiu. Não foi pro banheiro feminino, sabendo que estaria cheio exatamente das mulheres cujos olhares de pena ou desprezo ela estava tentando escapar. Em vez disso, encontrou uma porta lateral que tinha notado antes, que levava a uma pequena varanda de pedra privativa. O ar fresco da noite foi um choque na pele quente dela. Cheirava a chuva da cidade e gases de escapamento distantes, uma dose bem-vinda de realidade depois da prisão perfumada da gala. Apoiando-se na balaustrada fria, olhou para a extensão cintilante do Central Park. As luzes da cidade, geralmente fonte de admiração, pareciam zombeteiras essa noite, tipo 1 milhão de olhos que não piscavam. Finalmente permitiu que as lágrimas que tinha segurado caíssem. Escorreram pelo rosto dela, silenciosas e quentes. Eram lágrimas de humilhação, de raiva, mas principalmente de uma solidão profunda e esmagadora da alma. Tinha desistido de tanta coisa pelo Julia. Deixou sua cidade pequena, círculo íntimo de amigos, carreira florescente como artista. Tinha silenciado a própria voz, apagado as próprias cores, tudo numa tentativa de se encaixar no mundo dele, de ser a esposa que ele queria. E para quê? Para ser publicamente envergonhada, para ser tratada como menos que nada, para ser feita de idiota por ele e pela amante. A mente dela vagou de volta para uma conversa que teve com o pai, Arthur Sterling, apenas algumas semanas atrás. Você tá feliz, Mia? Ele tinha perguntado, voz gentil pelo telefone. Ele nunca a chamava de Amélia. Para ele, ela sempre foi Mia. Ela tinha hesitado, a pausa dizendo mais que qualquer palavra poderia. Tô bem, pai. Isso não foi o que eu perguntei. A voz dele ficou mais suave, mais preocupada. Felicidade não é sobre estar bem. É sobre se sentir viva, se sentir você mesma. Você tá se sentindo você mesma, Mia? Ela não tinha conseguido responder. Porque a verdade cruel e devastadora, era não. Não se sentia ela mesma há anos. Tinha se tornado uma versão editada, apagada, de quem ela costumava ser. Agora,
Parada naquela varanda, o peso daquela conversa a esmagou. Soluçou, o som rasgando dela, perdido no barulho distante da cidade. De volta ao salão, a apresentação do Julian tinha terminado com mais aplausos trovejantes. Ele desceu do palco, cumprimentos seguindo ele tipo uma onda. Mas não procurou pela esposa. Em vez disso, seus olhos encontraram Isabela, que estava esperando perto da pista de dança, uma taça de champanhe na mão e aquele sorriso conhecedor nos lábios. A banda começou a tocar, algo suave e sedutor. Não era mais um caso escondido em linguagem codificada e toques sutis. Era uma declaração. Estavam dançando nas cinzas do casamento dela na frente de toda a elite de Nova York. Todo mundo estava olhando. Alguns sussurrando atrás das mãos. Outros desviando o olhar em ignorância fingida. Mas todos viram. Todos viram a esposa, Amélia, parada sozinha perto da porta, assistindo o marido abraçar outra mulher. A humilhação agora era absoluta, um holofote prendendo ela no lugar. A determinação de confrontá-lo em particular se estilhaçou. O que sobrara para dizer? Ele tinha dito tudo sem proferir uma única palavra para ela. Justo quando Amélia sentiu o último resquício de força começar a desmoronar, uma mudança sutil ocorreu na entrada principal do salão. Não foi uma comoção alta, mas uma mudança palpável na atmosfera. Uma ondulação que começou com os seguranças e se espalhou para dentro. Dois dos homens imponentes, com fone de ouvido, que tinham flanqueado as portas de repente ficaram mais eretos, expressões mudando de profissionalismo entediado para atenção afiada e respeitosa. Um homem passou pelo arco. Não era jovem, talvez final dos 60, com cabelo grisalho completo e rosto marcado com o tipo de linhas que falavam de inteligência e autoridade em vez de idade. Não estava vestido tão ostensivamente quanto os outros homens na sala. O terno dele era simples, impecavelmente bem cortado, cinza carvão, provavelmente da Savile Row, mas sem etiquetas chamativas. Não usava abotoaduras de diamante nem relógio Patek Philippe. O poder dele não era algo que ele vestia. Era algo que ele era. Irradiava dele, uma confiança tranquila e inabalável que fazia cabeças virarem. As pessoas não sabiam quem ele era, mas sabiam que era alguém. A anfitriã da gala, uma socialite aflita chamada Beatrice, correu até ele, rosto uma máscara de confusão e preocupação. Senhor, me desculpe, esse é um evento privado. Talvez tenha se enganado. O homem simplesmente entregou a ela um cartão branco simples. Beatrice olhou para ele, e a coordenou do rosto dela. Olhou para cima para ele, queixo caído em choque e uma deferência recém-descoberta. Senhor Sterling, ela gaguejou. Claro, minhas desculpas. Não estávamos esperando o senhor. Por favor, entre. Posso oferecer uma bebida? Não será necessário, o homem disse, voz calma e medida, mas carregando uma autoridade que cortou a conversa próxima. Os olhos dele, um tom penetrante de azul, escanearam a sala, não com curiosidade, mas com um propósito claro e definido. Passaram pelos lustres cintilantes, mesas de buffet gemendo, grupos de convidados fofocando. Julian e Isabela, ainda envolvidos no abraço descarado na pista de dança, tinham notado a perturbação. Julian, sempre oportunista, viu a deferência sendo mostrada ao recém-chegado e imediatamente farejou dinheiro e influência. Desentrelaçou-se da Isabela, alisando o smoking. Quem é aquele? Ele murmurou para ela, olhos estreitados. Não reconheço, mas olha como a Beatrice tá bajulando. Deve ser importante. Sterling. Isabela sussurrou de volta, lampejo de incerteza nos próprios olhos. Conheço um Sterling Group em Londres, um gigante de private equity. Perfil muito baixo, quase mítico. Dizem que o homem que comanda é um fantasma. Não pode ser ele. Quem quer que seja, preciso conhecê-lo, Julian decidiu, instintos predatórios entrando em ação. Ele via o homem como novo alvo, potencial investidor a ser conquistado. Esse era o mundo dele, a festa dele. E esse novo jogador misterioso tinha acabado de entrar no domínio dele. Começou a se mover em direção à entrada, pronto para implementar a força total do charme praticado. Amélia observou tudo isso da posição congelada perto da porta da varanda. Mas não estava assistindo a anfitriã nem o Julia. Estava assistindo o homem. O coração dela, que achava ter se estilhaçado em 1 milhão de pedaços, deu uma sacudida dolorosa, não de medo, mas de descrença. O sangue drenou do próprio rosto dela. E por um momento a sala inclinou no eixo, porque ela conhecia esse homem. Conhecia a postura tranquila dos ombros dele, a linha determinada do maxilar, a calma inteligente nos olhos azuis penetrantes. Era o pai dela,
Arthur Sterling, o professor de história aposentado tranquilo que amava livros e caminhadas pacíficas na floresta. Exceto, aparentemente essa não era a história toda. O homem que tinha acabado de silenciar a sala mais poderosa de Nova York com a mera presença era o mesmo homem que costumava ler histórias para ela dormir e ajudá-la com lição de casa de história. Sentiu uma sensação profunda de desorientação, como se a vida inteira tivesse sido uma mentira. Por que ele estava aqui? E quem exatamente ele era? Os olhos do pai finalmente a encontraram do outro lado da sala lotada. O olhar dele suavizou instantaneamente, a borda dura de autoridade derretendo para ser substituída por um olhar de amor profundo e preocupação de partir o coração. Ele viu o rosto dela manchado de lágrimas, as mãos tremendo, a devastação total dela, e naquele momento, a expressão dele endureceu de novo. Mas dessa vez não era o olhar desapaixonado de um empresário. Era a fúria focada e justa de um pai que tinha acabado de ver a filha em dor. Ignorou a anfitriã bajuladora e o Julian Blackwood se aproximando. Começou a caminhar, caminho reto e deliberado, cortando uma linha clara através do mar de gente da alta sociedade. O destino dele não era o bar, não o palco, não o CEO mais poderoso da sala. O destino dele era a filha. O salão parecia prender a respiração coletiva enquanto Arthur Sterling se movia. A música vacilou e parou conforme a banda, sentindo a mudança sísmica na energia da sala, foi diminuindo até o silêncio. O caminho se abriu na frente dele como por força invisível. As pessoas recuaram, curiosidade despertada, sentindo que o verdadeiro drama da noite estava prestes a se desenrolar. Julian, vendo o estranho formidável indo na direção geral dele, estufou o peito e colocou o sorriso mais acolhedor. Interceptou Arthur quando ele estava a poucos metros da Amélia. Boa noite, senhor, Julian começou, estendendo a mão. Julian Blackwood, prazer em recebê-lo na nossa gala. Acho que não tivemos o prazer de ser apresentados. Arthur Sterling parou. Olhou para a mão estendida do Julian por um longo momento, sem fazer movimento nenhum para pegá-la. Então os olhos azuis e frios dele subiram para encontrar os do Julian. Não disse nada. O silêncio se estendeu, grosso e desconfortável. O sorriso do Julian começou a vacilar, mão caindo estranhamente pro lado. Ele era um homem acostumado a comandar cada sala que entrava. E essa dispensa silenciosa e absoluta era mais perturbadora que qualquer insulto verbal. Ignorando Julian como se fosse um móvel, Arthur continuou os últimos passos até estar parado na frente da Amélia. O comportamento severo e poderoso dele desapareceu, substituído pela preocupação gentil de um pai. Mia, ele disse suavemente, voz cheia de um calor que ninguém mais na sala tinha ouvido. Ele estendeu a mão e gentilmente limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Vim assim que soube. Você tá bem? Amélia só conseguiu acenar com a cabeça, nova onda de lágrimas embaçando a visão. A visão dele, o uso amoroso e familiar do apelido de infância, era uma âncora no caos rodopiante das emoções dela. Um suspiro coletivo ondulou pelos espectadores. O rosto do Julian, que tinha estado confuso, agora se contorceu numa máscara de choque puro e sem adulteração. Ele encarou o estranho poderoso, depois a esposa provincial, as engrenagens na mente brilhante e calculista dele rangendo até parar. Era impossível. Esse não podia ser o professor aposentado. O homem que ele tinha zombado tão casualmente não fazia uma hora. Pai. A palavra saiu como um sussurro sufocado dos lábios da Amélia. O que você tá fazendo aqui? Quem você é? Arthur deu a ela um sorriso triste e gentil. Sou quem sempre fui, Mia. Sou seu pai. Só tem algumas coisas que nunca te sobrecarreguei. Então virou o olhar de volta pro Julian, e a autoridade gelada bateu de volta no lugar tipo porta de cofre. Você, Arthur disse, voz tranquila mas carregando o estalo inconfundível de comando. Você é Julian Blackwood. Não era pergunta. Era uma acusação. Julian, lutando para recuperar a compostura, forçou uma risada. Sim, sou eu. Parece que houve algum tipo de mal-entendido. Amélia, querida, você nunca me disse que seu pai era tão bem conectado. Tentou colocar o braço em volta da Amélia para reclamar posse dela, mas Arthur deu um passo sutil para frente, bloqueando ele. Minha filha me disse que você era um homem de ambição. Arthur continuou, voz perigosamente nivelada. Me disse que você era charmoso. Ela se esqueceu de mencionar que você era um tolo. Isabella Croft, que tinha estado assistindo de alguns metros de distância com sensação crescente de pavor, agora escolheu intervir. Deslizou para frente, tentando desescalar, recuperar controle. Senhor Sterling, ela disse, voz um ronronar sedoso. Sou Isabella Croft. Parece haver alguma tensão aqui.
Talvez possamos discutir isso em particular. O olhar do Arthur piscou para ela, e foi ainda mais frio que o que tinha dado pro Julia. Senhorita Croft, sei exatamente quem você é, e vamos discutir sua posição publicamente. A franqueza da ameaça deixou Isabela muda. A fachada cuidadosamente construída de indiferença legal finalmente rachou, revelando um lampejo de pânico cru. Arthur virou a atenção total de volta pro genro. Julia, 5 anos atrás, sua empresa, Blackwood Industries, estava à beira da falência. Você estava super alavancado. Sua expansão para a Ásia foi um desastre, e seus credores estavam prontos para estripar a empresa em pedaços. Aí veio um resgate misterioso anônimo através de uma holding suíça, injeção de 300 milhões de dólares com investimentos subsequentes totalizando quase 1 bilhão nos 3 anos seguintes. Sem compromissos, apenas uma participação controladora mantida por um sócio silencioso que você nunca conheceu. O rosto do Julian tinha ido de chocado para branco fantasmagórico. Ele estava encarando Arthur Sterling como se vendo um fantasma. Conhecia a história melhor que ninguém. Aquele investimento anônimo tinha sido o milagre que o salvou, a fundação sobre a qual tinha construído o império atual. Passou anos tentando identificar o benfeitor, sem sucesso. Foi dito a você que o dinheiro veio do Sterling Fund, Arthur disse, voz deixando cair cada palavra tipo golpe de martelo. Você assumiu que era coincidência de nomes. Nunca parou para considerar, parou. Tava tão ocupado zombando da criação simples da minha filha, menosprezando a família dela, que nunca pensou em perguntar o nome do pai dela. Ele fez uma pausa, deixando o peso total da revelação assentar, não só no Julia, mas em toda a audiência silenciosa e cativada. Eu sou Arthur Sterling, ele anunciou, voz ressoando com finalidade absoluta. E o Sterling Fund sou eu. Eu sou seu sócio silencioso. Eu sou o homem que é dono de você. O silêncio no grande salão era absoluto. Tão profundo que o zumbido fraco do ar-condicionado soava tipo rugido. Julian Blackwood ficou parado como se tivesse virado pedra, rosto numa tonalidade fantasmagórica de pálido. O homem que ele tinha ridicularizado, o pai da mulher que tinha humilhado publicamente, era o arquiteto do sucesso dele, a mão invisível que segurava as cordas do império corporativo inteiro. Era uma reviravolta tão cruel, tão perfeitamente irônica, que pertencia a uma tragédia grega. Arthur Sterling deixou o momento pendurado no ar, mestre em guerra psicológica. Não tinha levantado a voz. Não tinha feito cena. Simplesmente tinha declarado fatos. Ao fazer isso, tinha sistematicamente desmontado o mundo do Julia na frente dos pares dele. Você construiu seu reino com meu dinheiro, Arthur continuou, voz num tom baixo e gelado. Dinheiro que investi não porque acreditava na sua ambição imprudente, mas porque minha filha disse que te amava. Eu queria que ela fosse feliz e segura. Financiei sua vida, seu apartamento, seus carros, essa própria festa. Confiei a você meu maior tesouro. Deu um passo mais perto e, pela primeira vez, Julia recuou, dando um passo involuntário para trás. E você, a voz do Arthur pingava desprezo. Retribuiu essa confiança tentando quebrar o espírito dela, ostentando sua infidelidade na cara dela. Achou que a gentileza dela era fraqueza. Achou que meu silêncio era ausência. Você estava errado nos 2 pontos. Então virou o olhar devastadoramente calmo sobre Isabella Croft, que parecia querer que o chão de mármore a engolisse inteira. Senhorita Croft, ele disse, enquanto meu genro estava distraído com seus encantos, você esteve bem ocupada. Achou que estava jogando com ele. Não foi. Isabella abriu a boca para falar, negar, salvar alguma coisa, mas Arthur cortou ela. Deixa eu ser específico. Nos últimos 18 meses, você tem vazado sistematicamente dados proprietários da Blackwood Industries para os seus empregadores na Morgan & Chase Investments. Especificamente, tem alimentado eles com as estratégias de aquisição do Julian e projeções trimestrais, permitindo que eles consistentemente derrubassem os lances dele e antecipassem os movimentos de mercado. A cabeça do Julian virou rápido para encarar a Isabella. O choque dele agora misturado com compreensão horrorizada surgindo. Pensou nos negócios que tinham misteriosamente fracassado, nos rivais que sempre pareciam um passo à frente. Tinha atribuído a má sorte, a um vazamento interno que nunca conseguiu encontrar. Nunca suspeitou da mulher na cama dele. Como? Como você poderia saber disso? Isabella gaguejou, voz fina e trêmula. Os lábios do Arthur se curvaram num sorriso que não tinha nenhum calor. Por quê, senhorita Croft? Enquanto você estava ocupada tentando esvaziar os bolsos do meu genro, meu pessoal estava esmiuçando sua vida. Tenho cópias dos seus e-mails criptografados para o seu chefe, Marcus Thorne.
Tenho registros dos pagamentos offshore feitos para uma empresa de fachada no seu nome nas Ilhas Cayman. Tenho declaração juramentada do analista júnior que você chantageou para ajudá-la. Resumindo, tenho um dossiê sobre você que não só vai acabar com sua carreira, mas muito provavelmente vai mandar você e o Sr. Thorne para a prisão federal por espionagem corporativa e fraude eletrônica. Isabela cambaleou, rosto cinzento. A caçadora tinha se tornado a presa. Tinha pensado que estava manipulando um homem poderoso, só para descobrir que era um peão num jogo muito maior jogado por um mestre que ela nunca tinha visto. Finalmente, Arthur virou de volta pro Julian pro golpe final de misericórdia. Então, vê, Julian, sua grande traição é pateticamente pequena no grande esquema das coisas. Você não estava só traindo minha filha. Estava sendo usado de idiota por uma espiã corporativa. Estava tão cego pelo próprio ego que entregou as chaves do reino pro inimigo, tudo por uma emoção barata. Deixou as palavras afundarem, veneno se infiltrando em cada canto do orgulho estilhaçado do Julian. O conselho da Blackwood Industries será informado dessa violação de segurança catastrófica amanhã de manhã, Arthur declarou calmamente. Junto com o fato de que o Sterling Fund, que detém participação controladora de 51% na empresa, perdeu toda a fé no CEO. Vou convocar uma votação emergencial para removê-lo. Dado que você colocou em risco a empresa inteira e seus acionistas, espero que a moção passe unanimemente. Olhou em volta da sala. Olhos encontrando os dos membros poderosos do conselho e investidores que estavam espalhados entre os convidados, todos agora olhando pro Julian não com admiração, mas com fúria fria e calculista. Sua carreira acabou. Sua reputação está destruída. Você perdeu sua empresa, sua amante e sua esposa no espaço de 10 minutos. Espero, pelo seu bem, que tenha valido a pena. Com isso, virou as costas pro homem quebrado. Caminhou até a Amélia, que tinha assistido toda a troca com olhos incrédulos. A mulher que tinha fugido para a varanda em lágrimas tinha sumido. No lugar dela estava uma mulher vendo a própria força refletida nas ações do pai. Arthur gentilmente pegou a mão dela. Vamos, Mia, ele disse suavemente. Vamos para casa. Amélia olhou uma última vez pro destroço que era o marido. Julian estava parado sozinho no centro da sala, Isabela já tendo derretido na multidão. Era um reino que tinha acabado de sumir, cercado de pessoas mas completamente sozinho. Ela encontrou a voz, clara e forte, e cortou o silêncio. Não, Julian, ela disse, olhando diretamente para ele. Não vou para casa. Só tô te deixando. E com a cabeça erguida, virou e saiu do salão de mãos dadas com o pai, deixando a gaiola dourada e seu príncipe desgraçado para trás para sempre. A caminhada para fora do hotel foi surreal. O mesmo caminho que Amélia tinha entrado, se sentindo uma impostora, ela agora atravessava como rainha, deixando o território conquistado. Os sussurros que a seguiam agora não eram de ridículo, mas de admiração. O mar de pessoas poderosas se abriu para ela e o pai, rostos numa mistura de choque, pena e respeito relutante. Tinham acabado de testemunhar a execução pública de um homem que todos achavam intocável, e a mulher tranquila que tinham dispensado estava bem no centro disso. Lá fora, o ar fresco da cidade parecia diferente. Era o ar da liberdade. Um sedã preto elegante e sem enfeites parou no meio-fio, motorista segurando a porta aberta. Não era um Rolls-Royce chamativo. Era veículo de eficiência tranquila, muito parecido com o dono. Conforme se acomodaram nos assentos de couro macios, o silêncio entre Amélia e o pai era confortável, não tenso. As luzes da cidade passavam borradas pela janela enquanto o carro se movia suavemente no fluxo do trânsito. Você tem perguntas? Arthur disse, finalmente quebrando o silêncio. Amélia virou para olhar para ele. Pai, um gigante de private equity. O Sterling Fund. Ela balançou a cabeça em descrença. Todos esses anos, achei que você era um professor aposentado que administrava bem os investimentos. Arthur sorriu levemente. Eu era professor de história. Era minha paixão. Mas também era bom com padrões. História, economia, são todos sobre padrões. Fiz alguns investimentos iniciais em tecnologia nos anos 80. Uma coisa levou a outra. Nunca te contei a escala porque nunca quis que isso te definisse. Queria que você encontrasse o próprio caminho, construísse o próprio sucesso, valorizasse o próprio valor sem a sombra de uma fortuna pairando sobre você. Queria que você fosse Mia, artista brilhante, não Amélia Sterling, herdeira. Lágrimas encheram os olhos da Amélia, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Todas as coisas que ela amava sobre a criação simples, o foco em educação, integridade e caráter acima de riqueza, tinha sido escolha deliberada e amorosa feita pelo pai para protegê-la.
Como você soube vir hoje à noite? Ela perguntou. Tem um cara que fica de olho nos interesses da família. Isso inclui você, ele explicou. Ele me alertou há semanas que o Julian estava ficando perto demais da Isabella Croft, tubarão conhecida de empresa rival. Comecei a investigar. Quando descobri o que ela estava fazendo, planejei resolver discretamente, te extrair do casamento sem destruir a empresa que você indiretamente possuía. Mas aí meu homem me ligou hoje à noite. Ele estava na gala. Me disse como o Julian estava te tratando. Descreveu a cena, e isso mudou tudo. Nenhuma empresa, nenhum investimento é mais importante que você. Decidi que era hora de parar de ser sócio silencioso. Dirigiram o resto do caminho em silêncio confortável, chegando não no apartamento frio e minimalista que ela dividia com o Julian, mas numa brownstone quente e elegante no Upper West Side, propriedade que Arthur tinha há anos. Na manhã seguinte, Amélia acordou num quarto de hóspedes banhado pelo sol que parecia mais casa que o apartamento conjugal jamais pareceu. As notícias já estavam estourando. Veículos de notícias financeiras num frenesi sobre as revelações bombásticas na gala Blackwood. CEO da Blackwood enfrenta expulsão em meio a escândalo de espionagem corporativa, gritava uma manchete. Bilionário secreto Arthur Sterling revelado como poder por trás da Blackwood Industries, berrava a outra. Julian estava arruinado. Isabella Croft e o chefe tinham sido suspensos, e investigadores federais já estavam envolvidos. Amélia ignorou as notícias. Desceu para encontrar o pai numa biblioteca iluminada pelo sol, lendo um livro, caneca simples de café na mão. Ele olhou para cima e sorriu. Tomei a liberdade de mandar trazer algumas coisas do seu estúdio, ele disse, gesticulando para um canto da sala. Ali, encostadas nas estantes, estavam as telas dela, cavaletes, caixas de tintas e pincéis. Pareciam um pouco empoeiradas, um pouco negligenciadas, mas estavam lá. Eram dela. Uma onda de emoção lavou sobre Amélia. Por 5 anos, tinha se sentido perdida, imitação pálida de si mesma. Agora, nos destroços da vida antiga, sentia clareza profunda. Não era a senhora Julian Blackwood, a socialite. Não era vítima. Era Amélia Sterling, artista, filha, mulher que tinha passado pelo fogo e saído mais forte. Caminhou até uma tela em branco, dedos traçando a superfície lisa e promissora. Olhou para o pai, coração cheio. Acho, ela disse, sorriso real e genuíno se espalhando pelo rosto pela primeira vez em anos, que vou pintar o nascer do sol. Não estava mais vivendo na sombra do mundo do Julia. Estava entrando na luz do próprio, pronta para criar obra-prima que era inteiramente dela. A vida na gaiola dourada tinha acabado, e a porta estava escancarada para o futuro que ela mesma pintaria. 3 semanas tinham passado desde a noite em que o Império Blackwood desmoronou. A tempestade da mídia, antes furacão furioso, tinha diminuído para chuva constante e chuviscante de colunas de fofoca e matérias do tipo onde estão agora. Julian tinha sumido do olho público, supostamente enfiado numa casa alugada em Connecticut, ativos congelados e reputação em frangalhos. Isabella Croft, enfrentando lista de acusações federais, tinha sido liberada sob fiança multimilionária, com postura gelada famosamente rachando pros paparazzi quando saiu do tribunal. Pro mundo, era drama fascinante. Pra Amélia, era barulho que estava aprendendo a ignorar. O mundo dela tinha encolhido, linda e propositalmente, pros cômodos iluminados pelo sol da brownstone do pai, mais especificamente, pro canto da biblioteca que ele tinha transformado no santuário dela. Foi aqui que começou a reclamação. Primeiro ato foi pintar o nascer do sol que tinha prometido a si mesma. Por 3 dias, trabalhou freneticamente, não de fotografia, mas da memória de 1000 nasceres do sol que tinha assistido da janela do quarto de infância no interior. Misturou laranjas vibrantes e rosas suaves com roxos profundos e persistentes da noite, capturando o momento preciso de transição, o triunfo da luz sobre a escuridão. Quando terminou, não sentiu euforia, mas sensação tranquila e profunda de paz. Tinha recuperado o amanhecer. Os dias encontraram um novo ritmo, ditado não por calendário social, mas pela luz. Levantava cedo, tomava café com o pai enquanto lia em silêncio confortável, e depois pintava. Pintava com urgência que não sentia há anos, como se tentasse compensar o tempo perdido. As telas começaram a se encher, cada uma pedaço da alma dela sendo exposta. Numa tarde, a advogada do pai, mulher afiada e empática chamada Evelyn Reed, veio a Brownstone para discutir o divórcio. Amélia se encontrou com ela na sala de estar formal, lugar que raramente usava, sentindo sensação estranha de distanciamento conforme discutiam o fim do casamento. Julian está tentando contestar o acordo pré-nupcial. Evelyn disse, tom clínico.
Tá alegando coação e exigindo metade dos ativos mais pensão vitalícia. Amélia sentiu o lampejo da raiva antiga, mas estava distante, tipo o eco. Com que base? Evelyn ofereceu sorriso fino e irônico. Base de desespero total. Tá argumentando que não tinha conhecimento da escala verdadeira da riqueza da sua família e, portanto, foi manipulado no acordo. É reivindicação ridícula. Legalmente, não vai se sustentar nem por segundo, especialmente dado que os ativos que ele está tentando reclamar são exatamente aqueles que meu outro cliente. Ela acenou em direção ao escritório do Arthur. Tá no processo de arrancar dele. Francamente, Júlia não tem dinheiro para sustentar batalha judicial longa. Então, o que acontece? Amélia perguntou. Entramos com contra-ação para dissolução baseada em infidelidade e crueldade emocional. Apresentamos nossas evidências, e confia em mim, a evidência do caso e comportamento público dele é esmagadora. Ele será forçado a aceitar os termos originais do pré-nupcial. Vai sair com o pequeno fundo pessoal que o avô deixou para ele e nada mais. Ele trouxe isso para si mesmo, Amélia. Tudo o que você precisa fazer é assinar os papéis. E era isso. O grande Julian Blackwood, mestre do universo, reduzido à tentativa legal desesperada. O poder que tinha exercido sobre ela, a dominância financeira e social que tinha usado para menosprezá-la, era ilusão. Ela assinou os documentos com mão firme, o traço da caneta parecendo menos fim e mais começo. Uma semana depois, envelope grosso cor creme chegou, endereçado a ela na caligrafia familiar e arrogante do Julia. Primeiro instinto foi jogar fora sem abrir, mas sabia que precisava enfrentar esse último fantasma. Levou para o estúdio, sentou entre as pinturas e leu. Era exatamente o que esperava. 12 páginas de autopiedade, culpa e nostalgia manipulativa. Escreveu sobre os primeiros dias, pintando ela como musa dele, graça salvadora. Culpou a Isabela, chamando ela de sereia que tinha atraído ele para a ruína. Culpou o pai dela, acusando ele de ser mestre de marionetes cruel que tinha armado para ele falhar. Nunca usou as palavras "me desculpa" uma vez sequer. Terminou com súplica para ela encontrar ele, conversar, lembrar do amor que compartilhavam antes de toda essa feiura. Leu tudo uma vez, expressão ilegível. A mulher de um mês atrás teria chorado. Teria sentido o puxão das palavras dele, a dor fantasma das boas memórias que ele tão espertamente invocou. Mas a mulher sentada ali agora, cercada pela verdade dela, pelas cores vibrantes da alma reclamada, não sentiu nada além de pena tranquila e clínica. Ele era homem-criança, incapaz de ver além do próprio reflexo. A carta não era sobre amor, era sobre perda. A perda do status, dinheiro, poder. Ela era só mais um ativo que ele estava tentando reclamar. Sem cerimônia, caminhou até a lareira na biblioteca, acendeu o fósforo e segurou o canto da primeira página na chama. Assistiu enquanto a assinatura dele em Loeb se enrolava em cinza preta, o fogo consumindo as palavras vazias até nada sobrar. Naquela noite, o pai a encontrou no estúdio, parada diante de nova tela massiva. Era diferente de qualquer coisa que tinha pintado. Era peça abstrata caótica cheia de linhas irregulares, cores escuras e machucadas se chocando violentamente com raios de dourado brilhante e cegante. Era perturbadora e crua, mas também inegavelmente poderosa. Como vai chamar essa? Arthur perguntou suavemente, estudando a tela. Amélia limpou mancha de tinta preta da bochecha, sorriso genuíno tocando os lábios. Vou chamar de A Gala, ela disse. Acho que tá terminada. Tava tudo ali. A confusão, humilhação, fúria, o estilhaçar da gaiola dourada. Ao pintar, tinha pegado a noite mais feia da vida e transformado em arte. Tinha tomado o controle da narrativa. Arthur colocou o braço reconfortante nos ombros dela. Sua primeira exposição solo tá confirmada para primavera, ele disse. A dona da galeria ficou extasiada quando viu fotos do seu trabalho novo. Disse que tinha fogo que as peças antigas estavam perdendo. Amélia encostou a cabeça no ombro do pai, olhando para a coleção de telas que agora enchiam a sala. Tinha o nascer do sol, símbolo de esperança. Tinham paisagens da memória, reclamação do passado. E tinha a gala, testamento da sobrevivência dela. Era retrato da vida dela em toda dor e toda beleza. A gaiola tinha sumido, e no lugar estava céu aberto, vasto e cheio de promessa quanto tela em branco fresquinha. E então, a história da Amélia não é só sobre a queda espetacular de um marido narcisista, sabe? É um lembrete poderoso de que nosso verdadeiro valor nunca é definido pelos rótulos que outros dão pra gente. Não por marido, marca famosa ou tamanho de conta bancária.
É sob a força que encontramos quando somos empurrados aos limites, os heróis inesperados que cobrem nossas costas, e a coragem de reclamar a pessoa que sempre fomos destinados a ser. Amélia teve que perder tudo que achava que queria para finalmente ganhar tudo que realmente precisava: liberdade, paixão e ela mesma. E você? Já viu alguém subestimar as pessoas quietas na sala? Ou presenciou um valentão recebendo a justiça kármica perfeita? Deixa a tua história aqui nos comentários. A gente adora saber da experiência de vocês. Se essa história de resiliência e vingança justa tocou você de alguma forma, deixa aquele like maroto. Compartilha com alguém que precisa de lembrete da própria força. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias da vida real que vão te deixar vidrado do início ao fim. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Valeu por ouvir até aqui. Até a próxima!